Olha só, gente, prestem atenção, por favor, nessa frase. O afeto não impede o racismo. O afeto não impede o racismo. Essa frase é da Lia Weiner Schuckmann. Ela é psicóloga, professora da UFSC, ela é doutora em psicologia social e ela é pesquisadora sobre racismo. Tem 2 livros publicados, um deles, o mais recente, fala exatamente sobre famílias interraciais, as tensões entre a cor e o amor. A Lia, a nossa convidada de hoje, está aqui na ponta do link. Oi, Lia, muito bom dia para você. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O afeto não impede o racismo. Dá para afirmar isso? Oi, Márcia, bom dia. Então, eu fiz uma pesquisa sobre famílias interraciais, que eu entrevistei várias famílias. A minha intenção era exatamente entender como é que o afeto poderia possibilitar que as relações fossem mais harmônicas no Brasil, as relações raciais, ou seja, que pudesse ser um catalisador para diminuir o racismo. E o que eu encontrei foi o oposto, ou seja, a minha hipótese caiu a terra, porque eu entrevistava as famílias, a pessoa era casada com alguém, né, era uma pessoa branca, casada com um negro, tinha filhos negros, amava essa pessoa, mas mesmo assim achava que o filho tinha que alisar o cabelo, muitas histórias de pregador no nariz. Ou seja, a nossa convivência não impede que ela seja uma convivência hierárquica. Eu gosto de dar o exemplo, Márcia, que é muito fácil para nós mulheres entendermos, que é muito difícil que a gente ouça essa frase e concorde. Eu não sou machista, eu até sou casada com uma mulher. Não faz sentido, cara. É casado com uma mulher, acha que ela, né, tem um lugar de menor prestígio, acha, né, que muitas mulheres são assassinadas porque separam, ou seja, são vistas como objeto, e essas pessoas têm afeto nessas relações. Então, o afeto não impede que as relações sejam hierárquicas e violentas, que o racismo é uma hierarquia. E nas famílias interraciais isso acontece muito. Eu Você entrevistei uma... falou, você falou prendedor no nariz, eu ouvi bem. Isso. Prendedor de roupa no nariz? São muitos relatos Para que afinar o nariz? para afinar o nariz, desde Meu pequeno. Deus. E isso você viu nessa pesquisa avaliando famílias Interraciais. interraciais? Nossa, Uhum. impressionante. Você pode fazer mais algum relato que te chamou a atenção? Olha, são tantos relatos, mas tem a história de uma menina, nem está no livro esse, eu não coloquei no livro, mas estava na pesquisa, que a mãe dela morreu, e a mãe dela era negra, ela tinha uns 2 anos. E ela era filha de mãe negra com pai branco, no Rio Grande do Sul. E essa menina, ela é criada pela família do pai, que era descendente de alemães, assim, em São Leopoldo, e ela é criada pela família do pai, que ela tem laços consanguíneos, como se fosse a empregada da casa. Ela é a única da família que tem que entrar pela porta de trás do sítio, e o avô dela falava para ela: bom, você é a negra da família, teu lugar é na cozinha. Ou seja, mesmo laço consanguíneos, não fazia com que isso fosse retirado. Então, o racismo é até um divisor da família. Muitas famílias são divididas por causa do racismo, porque a pessoa não aceita a pessoa negra da família, não convida mais para festas, essa pessoa para de interagir com a família maior. Realmente é muito violento o que acontece dentro das famílias interraciais. A pessoa negra, neta da família, né, interracial, tem todos os primos brancos e ela é preterida. Assim, são muitos relatos. Tem um relato de uma mulher que conta que ela era a mais clara da família, então foi a que mais investiram. Ela conseguiu fazer natação, conseguiu fazer aula particular e os outros não, mesmo numa ideia de proteção, porque o pai pensava: eu não tenho dinheiro para investir em todos os filhos, essa é a mais clara, ela só pode dar mais certo. E isso era um sentimento de proteção, né? Que a pessoa tinha consciência do racismo. Então, o racismo é de uma violência muito grande nas famílias. Se você perguntar para as pessoas filhas de famílias interraciais ou netas, todas elas vão ter relatos para contar como é que foi a vivência dentro de casa. Ô, De Lia, eu queria que você explicasse para quem nos acompanha o que é branquitude, porque para entender o racismo a gente precisa entender o que é branquitude, é uma expressão que você usa muito no seu trabalho. O que é branquitude?
Bom, branquitude, eu gosto de resumir rapidamente, é uma posse simbólica. Vamos supor, a gente tem a terra é uma posse, né? A casa é uma posse, o carro é uma posse. A branquitude, ela é uma posse simbólica, ou seja, você sendo branco, você tem privilégios materiais e simbólicos que mesmo dentro da pobreza, se você não teria se você fosse negro. Tem um mendigo de rua que eu entrevisto na minha pesquisa do doutorado, que eu pergunto o que é ser branco para entrar. Ele é um morador de rua. O que é ser branco para você? Ele fala, eu posso entrar no shopping para cagar e os meus colegas não. Ou seja, na extrema pobreza, aquele lugar dá para ele uma posse simbólica, né? Então, a branquitude é isso. E ela coloca as pessoas brancas num lugar, né, alavancado pela estrutura social apenas por serem brancas em relação aos negros na sociedade. Isso é a branquitude. Então, a gente precisa entender a branquitude para tentar combater o preconceito racial. A gente precisa entender a branquitude para tentar acabar com o racismo. Tem como acabar com o racismo? A gente aprende a ser racista, a gente pode aprender a não ser racista? Sim, eu acredito que no Brasil de hoje, no Brasil que eu nasci, é impossível, né, a pessoa não ser racista. Isso quer crescer e não ser racista. Isso não quer dizer que ela não seja responsável, mas isso quer dizer que ele é estrutural. Sendo estrutural, ele também é estrutural da nossa subjetividade como pessoas. O que eu quero dizer com isso? Como que a gente aprende? A gente aprende olhando para a televisão e vendo que todos os personagens principais são brancos. A gente aprende olhando que só tem brancos em lugares de poder, né? A gente aprende, por exemplo, tanto eu quanto você, acho que a gente é de uma geração que as apresentadoras de televisão eram todas loiras, né? Eu cresci vendo a Xuxa. Isso é aprender, e ela tinha só paquitas brancas. Isso é aprender o quê? Que a beleza é branca, porque ela tinha um lugar de beleza na nossa sociedade. Então a gente vai aprendendo a ser racista. A gente tem que tirar o racismo desse lugar moral. Se eu sou uma pessoa boa, eu não sou racista. Se eu sou uma pessoa má, eu posso ser racista. Os maus são racistas, as pessoas boas não são. Não está no âmbito moral. Também está, mas ele não é deste lugar. Ele é da estrutura, ele estrutura a nossa subjetividade. Se eu pedir para você, Márcia, fecha o olho agora e imagine uma pessoa para fazer uma cirurgia no teu coração, que você está com uma doença cardíaca. Você consegue imaginar uma mulher negra? Todas as pessoas que eu pergunto isso respondem. Eu pensei em um homem branco. Ou seja, ele é estrutural, porque ele coloca que se as pessoas brancas estejam nos lugares de poder, todas elas são, né, os médicos são brancos, então se a gente vai pensar em alguém, a gente também pensa no médico. Então a gente vai escolher um médico branco. Então a gente acaba de aprender e repetir. A questão é que a gente não só aprende, mas a gente reproduz. Porque a gente aprendeu que esse é o lugar de inteligência, esse é o lugar de beleza, então a gente aprendeu que a loura de olho azul, traços finos, tal, é o lugar de beleza. O que a gente faz? Se a gente trabalha no marketing, precisa escolher uma pessoa bonita para fazer a propaganda. Vai lá e repete, coloca uma loura de olho azul. Então, é essa a questão central. Não só que a gente aprende e tem o benefício da branquitude, como a gente reproduz ele, escolhendo e distribuindo esses benefícios que nós ganhamos ao sermos brancos entre nós mesmos, né? Então, é esse círculo que precisa quebrar. A gente precisa aprender que a gente está fazendo isso. Como é que você faz isso em casa, gente? A Lia tem uma família interracial. A Lia é casada com um negro, tem 2 filhos homens. Você faz como isso em casa? Você que é uma doutora, uma especialista no assunto, há anos trabalha a questão do racismo. Como é que é na sua casa? Márcia, eu não gosto muito de falar da minha vida pessoal, mas vamos lá. Aqui em casa, a gente, o que tem que eu acho que é fundamental para pensar sobre orgulho, sobre como romper o racismo? Tanto para crianças, né? Eu não gosto muito de ter uma fala para crianças sobre o racismo, ou que ela vai sofrer racismo. O que eu gosto de pensar é que toda criança, tanto a branca como a negra, ela precisa aprender a recontar a história do Brasil, recolocando os negros e do mundo em outro lugar. Então, a gente faz aquilo que dar um orgulho racial, uma identidade racial positiva, que é mostrar a história de pessoas negras, por exemplo. Eu contar a história do Machado de Assis. Olha, essa é a literatura brasileira, esse é um homem que os descendentes dele é da África, ele é um homem negro. A gente vai contando a história, né? E vai colocando as pessoas negras em outros lugares, porque o Brasil coloca as pessoas negras sempre
num lugar de subalternidade, contando uma história num lugar de subalternidade, e esse país foi construído, né, culturalmente, economicamente e simbolicamente pelas mãos negras. A gente não tem do Sudeste para cima nenhuma casa concreta que não foi construída por mãos negras, mas a gente não tem cultura, a gente não tem economia, a gente não tem intelectualidade no Brasil que faz esse Brasil ser o que é, sem pensar nas pessoas negras, e elas são invisibilizadas. Então, o que a gente faz é contar outra história, histórias negras. A gente conta, por exemplo, né, eu vou contar da minha família, eu falo, meus ancestrais vieram da Europa, tal, os ancestrais do papai vieram da África, olha só, a África tinha o Egito, as pirâmides foram feitas na África, a gente conta grandes feitos da África, os reinos, não apenas esse lugar de escravizado, subalternizado. Então, a gente tem essa educação, que é uma educação positivada, né, dessa forma, né? Lia Weiner Schuckmann, eu gostei de falar o Weiner, porque eu quero rapidamente registrar a minha felicidade de entrevistar a Lia, gente. Eu descobri só na sexta-feira, a Lia é filha de uma grande mulher, uma astróloga maravilhosa, talvez uma das melhores do mundo. Até me emociono falar, Lídia Weiner. Faleceu ano passado, uma mulher maravilhosa. Eu queria te dizer que eu estou muito feliz de te entrevistar. Quando eu descobri que você era filha dela, me deu até uma grande emoção, porque ela era uma mulher linda, de uma bondade, de um espírito, de uma alma elevados. E com certeza onde ela está muito feliz com esse momento da gente batendo esse papo. Obrigada, tá? Obrigada por dividir esse conteúdo tão importante com o nosso público. Obrigada, Márcia. Até mais. Obrigada, Lia. Até uma próxima.